Então, vamos hoje continuar aqui no nosso Orchot Tzadikim. Estamos já no nosso último capítulo. Vamos falar um pouquinho aqui do Irat Shamayim, do temor a Deus, como a gente construiu o nosso temor a Deus, entender um pouquinho da importância, como é a base de toda a nossa Torá. De novo, não é por acaso que o Orchot Tzadikim deixou justamente esse capítulo para o final, porque a gente vai ver que o temor a Deus é o que acaba fechando toda a nossa construção de Torá, toda a nossa construção dos nossos traços de caráter, ele vai ser fundamentado justamente no temor a Deus. Então, ele fala o seguinte, Sod Chochmat Aneshama, Azri Loveshet Begdei Malchut Venichneset בסוד העיר. גם אפילו אדם שאינו יודע כל זה, mesmo uma pessoa que não entende, a gente terminou na aula passada falando um paralelo de alguém que era filho do rei, mas foi criado longe de casa e não sabia que ele era filho do rei, e conforme vão falando para ele, ele vai entendendo quem ele é de verdade, e ele vai mudando o comportamento dele. Assim também, quanto mais a pessoa vai entendendo quem é o Criador do mundo, quem somos nós, qual o nosso objetivo, qual o nosso papel, isso automaticamente, isso deveria ir mudando o nosso comportamento na vida. Mas ele fala, Gama filo adam shenu yodea kol zeh, mesmo a pessoa que não sabe tudo isso, que shechoshev lemala meom kalev, se ele pensar nos conceitos mais elevados, mas estamos falando aqui de pensar do fundo do coração, a gente talvez, cada vez menos a gente pensa de verdade, cada vez menos a gente realmente vai parar para se dedicar para reflexões, para entender as coisas. A gente está numa geração, infelizmente, extremamente superficial. É interessante, né, que teve a morte agora de uma cantora, nessa semana, causou uma grande comoção nas pessoas. E eu li muitos posts, né, que as pessoas fizeram, lamentando, obviamente, a perda humana, a perda de uma mãe com um filho pequeno. Então, tudo isso, a perda de uma vida não tem como medir. Mas eu vi muita gente fazendo o seguinte comentário: não consigo entender os decretos de Deus. E a grande pergunta é: quanto você tentou entender os decretos de Deus? A gente fala de uma maneira como, olha, eu já fiz reflexões incríveis, já tentei entender Deus, mas não consigo entender Deus. Quer dizer, quanto a gente realmente se aprofundou, quanto a gente estudou, quanto a gente refletiu. Abraham Avinu, a gente falou, mais de 40 anos de reflexões para entender Deus, e a gente simplesmente fala, não consigo entender Deus, teve uma tragédia, teve uma perda, que realmente é difícil entender, é difícil, mas quando você entendeu do Criador do mundo, o que ele faz, como funciona a vida, qual o objetivo da vida, para a gente fazer esse tipo de questionamento completamente superficial, sem nenhuma profundidade, sem nenhum entendimento no que a gente está falando, acaba virando um questionamento da bondade de Hashem. Quer dizer, ele faz uma maldade, deve ter algum propósito muito maior dentro, por trás de tudo que está acontecendo. Então, se a gente começar a refletir, se a gente começar a prestar atenção, um dos exemplos muito interessantes, se a gente olhar toda a história do Rabi Akiva, aonde começou o processo de tchuvá do Rabi Akiva, que ele voltou para os caminhos da Torá, ele voltou para um caminho de se transformar num dos maiores da sua geração, a ponto de montar o Meshivá com 24 mil alunos. Aonde começou o clique dele? Foi olhando uma água caindo numa pedra e fazendo um furo. Se a gente olhasse hoje em dia, a gente ia tirar uma selfie, né? Daquela água com o furo sendo feito na pedra e não ia parar para refletir. Então, olha a diferença. O Rabi Akiva olhou aquela cena, ele parou para refletir, ele parou para internalizar. O Irat Shamayim, o temor a Deus, vai vir quando a gente começar a fazer reflexões verdadeiras, reflexões profundas. Veazil bash morab elibó, e aí sim a gente vai começar a vestir o nosso coração com o temor a Deus.
Dirtiv, Seu Maromenerem, como está escrito no profeta Yeshayahu, levanta os seus olhos para as alturas, Ureu, e veja, Mibaraeile, quem criou tudo isso? Assim começou os questionamentos de Abraham Avino. Abraham, ele olhava para o céu e pensava, mas quem criou o sol, quem criou a lua, quem que faz toda essa harmonia? Amotzibem Mispar Tzvaah, aquele que conta os números de todos os exércitos celestiais, as bilhões de nuvens. O Lekulam Beshem Mikra, Deus chama cada estrela pelo seu nome, bilhões e bilhões de estrelas. O que quer dizer que Deus, ele chama cada estrela pelo seu nome? A gente fala isso, inclusive, a gente pronuncia isso na nossa tefilá todos os dias. Então, isso quer dizer, o nome representa a função, o objetivo de cada estrela, de cada planeta. Deus, ele tem tudo que tem no mundo, ele tem um objetivo muito claro. Merovonim, pelo seu poder ilimitado, Deus, Veamitzkoa, e a sua força sem limites, Ishlonedar, não vai faltar nada para ninguém. Então, tudo isso vem de uma reflexão. O profeta Yeshayahu está chamando a gente para uma reflexão. Olha para o céu, presta atenção nas criações de Hashem, e aí sim vai vir, assim o Rambam, ele fala, que dessa maneira vai vir o amor e o temor a Deus. De novo, só voltando nessa tragédia que teve uma pessoa jovem de 26 anos, que estava ainda com uma vida inteira, uma carreira inteira, é um sopro, de repente todos os planos mudam. Como que a gente vai ver uma coisa assim e não vai despertar um temor a Deus? Não vai despertar alguma mudança na nossa vida? Eu vi um vídeo, alguém postando um questionamento, quantas tragédias, quantas perdas iguais a essa de artistas, de esportistas jovens, que a vida terminou do dia para a noite, com uma vida inteira pela frente, e a gente fala, uau, a vida é um sopro. E o que você mudou nos teus objetivos, na tua vida, nos detalhes do teu dia a dia? Nada. Em uma semana, a gente já esqueceu e já voltou exatamente da mesma maneira que a gente estava antes. Então, alguma coisa tem que mudar. Vegam lo natana kadosh baruch hu reshut leshum umah ba'olam lesaper tehilató. Nenhum outro povo do mundo pode dizer os louvores de Deus. Eila le Israel, foi para Am Israel que Deus deu esse presente para a gente poder louvar o nome dele. Shenemar, como está escrito, Amzu yatzar tili teilati yesapru. Eu criei esse povo para o meu louvor. Eu criei ele para mim, e os meus louvores, esse povo, eles vão dizer, Uktiv Kiam Kadosh Atal Hashem Elokecha, você é um povo sagrado. Olha a responsabilidade que Am Israel tem no mundo, quanto a gente deve realmente se preocupar com o nosso papel, o nosso objetivo. Uktiv Vashem Emirha Ayom Liot Lo Leam Segular. Então Hashem declarou Am Israel para ser o seu tesouro, o seu povo que vai elevar o seu grande nome no mundo. Uktiv uletitcha elyon al kol hagoyim, e Hashem, por isso que acaba colocando o povo judeu em destaque sobre todos os outros povos. Tudo isso porque para a gente poder cumprir o nosso papel de ser uma luz para as nações, de trazer o mundo inteiro para o entendimento de Deus, entendimento das regras do mundo. Então, a gente tem, na verdade, tem muita gente que fala, mas quer dizer, então, que o povo judeu é o povo escolhido, achando que isso é para a gente sair se achando mais que os outros. Não, é uma responsabilidade, a gente tem que saber o peso dessa responsabilidade da gente ter o nome de Deus sobre nós para tentar elevar e espalhar o nome dele no mundo inteiro. Vegam lo leshum briah Natana Kadosh Baruch Hu Ladat et Hashem Itbarach Eila le Israel. Quantos segredos Deus revelou só para Am Israel, como está escrito, Atah Horei Saladat, que Hashem o Eloquim, você ensinou para a gente, você permitiu que a gente soubesse que Hashem, ele é Deus, Ein Od Milvado, e não tem ninguém fora ele. Uktiv, Umi Goi Gadol, Asher Lo Hukim Mishpatim Tzadikim, que rola Torazot. Quem é o povo do mundo
que tem uma Torá com ensinamentos tão sábios, com estatutos, que, como o povo judeu tem a nossa Torá, querendo ou não, vamos dar uma olhada no mundo, quanto a Torá, ela influenciou o mundo inteiro, quanto as leis da Torá, elas mudaram o mundo, elas ajudaram a civilizar o mundo inteiro, a colocar regras, valores morais, valores de conduta, o quanto a Torá, ela mudou a história do mundo inteiro. A Torá, ela é comparada com a água. Então, da mesma maneira que a gente pode ter vários tipos de bebida no mundo, você pode ter refrigerante, você pode ter chá, você pode ter bebidas alcoólicas, vinho, mas a maioria das bebidas, qual é a composição? 70%, 80%, 90% é água. Quer dizer, de todas as religiões do mundo, de todos os valores do mundo, se a gente pegar 70%, 80%, 90% é valores que vieram da Torá. Então, olha a responsabilidade que a gente tem, que Deus deu tudo isso para a gente, para quê? Para a gente poder chegar no nível de temor a Deus e poder servir a Hashem da maneira correta. Para isso que Deus deu para a gente a Torá, e dessa maneira, a gente servindo a Hashem da maneira correta, a gente tem o temor a Deus. Isso não é só da boca para fora, isso é nos atos, como você vive a tua vida, como você toma decisões de vida, isso vai influenciando o mundo inteiro, e os olhos do mundo inteiro, querendo ou não, estão sobre o povo judeu. Tem uma regra que Jews are news, judeus são notícia. Por quê? Porque os olhos do mundo, as pessoas não sabem exatamente por quê, mas os olhos do mundo estão sobre o povo judeu. O Me'elu Apsukim Anu Lomdim, e desses versículos todos que a gente mencionou, o que a gente aprende? Shechayavim Israel leirá et Hashem itbarach, a obrigação que a gente tem de temer a Deus, o leitasek beigion torató, e a gente se ocupar com a meditação da sua Torá, o lekayem mitzvotav, e colocar essa Torá não só na teoria, mas colocá-la na prática, viver a Torá no nosso dia a dia, porque através do temor a Deus, a gente vai ter a nossa elevação verdadeira, e Yaskuba Torá vai Yakimu Mitzvotav, e a gente vai se ocupar no estudo da Torá e vamos fazer na prática as mitzvot, o Mitor Giona Torá, Yavinu Pirush Tameia Virridusheia, e através da reflexão da Torá, a gente vai entender todas as novidades da Torá, todos os motivos de cada mitzvah, Ve'itchakmu Ladat et Hashem Itbarach, Ve'korro Ugvurató. E só dessa maneira a gente vai conseguir entender a sabedoria de Deus. Através da Torá, eu posso entender como Deus pensa. Obviamente, dentro das nossas limitações, a gente não pode ter essa pretensão que, peraí, eu não estou entendendo os decretos de Deus. É óbvio. Quem é você para querer se igualar com Deus e querer entender tudo o que Ele faz? Mas, dentro do que é possível, dentro do que Deus revelou para os seres humanos, a gente pode, através do estudo da Torá, entender a cabeça de Deus, como que Deus pensa. Eu vou dar um exemplo, eu nunca esqueci esse ensinamento, o ensinamento incrível que tem no Talmud sobre um knas, uma multa que a Torá dá. Olha que incrível. Existem dois tipos de roubo, a gente tem também, inclusive, isso na lei não judaica. Existe uma diferença entre roubo e furto. Então, roubo é quando a pessoa vem, na luz do dia, vem e assalta alguém, e o furto é quando a pessoa faz na calada da noite, de uma maneira que a pessoa que está sendo roubada, ela não percebe. Então, normalmente, é um tipo de roubo sem nenhum tipo de violência, a pessoa vai lá escondida e rouba na calada da noite sem a vítima perceber. Enquanto o roubo, ele é descarado, ele é normalmente com uma ameaça, com uma arma, o furto, ele é feito na calada da noite. Então, a gente poderia pensar que o roubo é muito mais grave do que o furto. Então, o que a gente esperaria? Que talvez o roubo vai ter um castigo maior do que o furto. A Torá fala justamente o contrário. Alguém que rouba
Qual é o castigo dessa pessoa? Ela deve devolver o objeto que ela roubou, ou ela deve pagar o valor proporcional a esse objeto que ela roubou. Mas alguém que furtou pela Torá deve pagar o dobro, quer dizer, furtou um relógio, tem que devolver, além desse relógio que você furtou, o valor de um outro relógio. Qual é a lógica? Que o furto ele é mais grave, né? Ele tem uma cobrança maior do que o roubo. Olha o que o Talmud fala para a gente, e com isso eu consigo entender um pouquinho mais, entre aspas, a cabeça de Deus, como Deus ele pensa. Olha o que o Talmud ensina para a gente. Uma pessoa que rouba, ele demonstra que ele é um descarado, ele não tem medo das pessoas, ele não tem medo de Deus, ele rouba na luz do dia, ele não tem medo de nada. Mas a pessoa que furta, significa que ele não tem medo de Deus, mas das pessoas ele tem medo. Quer dizer, ele vai na calada da noite, porque ele está com medo do que as pessoas podem fazer para ele, mas de Deus que está olhando cada ato dele, ele não tem medo. Então é pior aquele que tem medo das pessoas, mas não tem medo de Deus, do que aquele que é completamente descarado. Pelo menos, tá bom, ele não tem medo de Deus, mas também não tem medo das pessoas. Mas aquele que tem medo das pessoas, mas não tem medo de Deus, isso é pior ainda. Então, olha que incrível, estudando as leis da Torá, a gente vai entendendo um pouquinho mais, entre aspas, a cabeça de Deus. Ugdulató, o Massav Agdolim, Veanoraim, Veaniflaim, e a gente vai entendendo um pouco da grandeza de Deus e todos os atos grandes, incríveis e maravilhosos, quando a gente estuda todas as pragas do Egito, como Deus virou do avesso toda a natureza que ele criou. E para quem não acredita, mas Rabino, isso na Torá, existem muitos documentários que são baseados em arqueologia, em várias coisas que foram encontradas, em várias escrituras que acharam no Egito e que estão decifrando cada vez mais hoje em dia, e estão vendo a descrição de todas as pragas do Egito, a descrição do sangue, a descrição de todos os sofrimentos, a morte dos primogênitos. Então, a arqueologia hoje em dia já descobriu muitas coisas. No Mar Vermelho, aonde está escrito na Torá que o mar se abriu e que os egípcios foram afogados, tem fotos submarinas de rodas de carruagens que estão lá submersas exatamente na região onde está escrito na Torá. Quer dizer, tudo isso, olhando para a Torá, a gente pode entender a grandeza de Deus, o poder, os atos incríveis e maravilhosos que ele fez e ele faz a cada instante. Que dirtiv, como está escrito no Teilim, Imru lelokim manorá maserra, e que vocês digam para Deus como seus atos, eles são incríveis, como seus atos são grandiosos. O Ktiv, também está escrito no Teilim, Lehuvanim Shimuli, venham meus filhos e me escutem, Irat Hashem Alametchem, e eu vou ensinar para vocês o temor a Deus. Então, isso é uma coisa que se aprende. Temor a Deus a gente vai desenvolvendo, enxergando os atos de Deus. Quanto mais eu procurar, o Rambam fala, o amor e o temor vêm da gente prestar atenção no mundo, nos grandes atos de Deus. Isso vai despertando o amor e o temor a Deus. Em davar baolam sheshakul neg daira. E não tem nada no mundo que pesa tanto quanto o temor a Deus. Lo kesef velo zahav, o marganiot, vekol matmonim, não tem nem prata, nem ouro, nem pérolas, nem todos os tesouros e joias do mundo. Kulam hen keain neg dirata kadosh baruch hu. Isso é como se fosse nada comparado com o temor a Deus, que irat Hashem hiotzaró, porque o temor a Deus é o tesouro do Criador do mundo. É a coisa, aos olhos de Hashem, é o que mais vale num ser humano, é o temor a Hashem. Isso vem tudo dentro do nosso livre-arbítrio. Akol min hashamayim, chutz mirat shamayim. Tudo vem decretado dos céus, menos o temor aos céus, o temor a Deus. Isso é uma escolha nossa. Então, para Deus,
isso é muito querido, isso é muito precioso, porque é isso que a gente veio fazer no mundo. Todo o resto já tem os decretos de Hashem, mas o temor é uma escolha. É aqui que o nosso livre-arbítrio ele vai funcionar de verdade. Lahem, imaher letzor beginzei levavô, davar sheotzaro shekarosh baruch. Se você sabe que uma coisa é tão querida para Deus, começa a juntar isso, começa a juntar no teu coração esse que é considerado o maior tesouro para Hashem. Veilmad adam baulamazé, que kol adam ishtadel letzor atov, mashochal letzor. A gente vê, vamos olhar para o mundo material, o que vale aqui no mundo material? Aqui no mundo material é dinheiro que vale, olha quantas pessoas, o que as pessoas fazem, quanto elas passam por cima dos outros para juntar dinheiro, para acumular riquezas, dinheiro. Olha os grandes reis, quanto dinheiro, os tesouros reais, que é aquela sala secreta que os reis entravam com joias, com moedas, a gente vê nos desenhos, nos filmes, aquela sala do tesouro do rei, quanto mais tesouros, ou tio Patinhas, né? Aquela caixa forte, onde ele mergulhava no dinheiro dele. Então, as coisas que as pessoas acham importante, essas coisas eles juntam. Como a Malachim, como a gente falou, os grandes reis, Vadayu Oseken, quando ele sabe que alguma coisa tem valor, ele quer juntar isso. Imken, quem não quer juntar o que Deus dá valor? Quer dizer, a gente junta as coisas que a gente acha que tem valor, o que a gente sabe que é o que Deus dá valor, que é o temor a Deus, quem não vai querer juntar isso no seu coração? Veato odiaha chokhmat nefesh beruach beneshama. Agora a gente vai trazer aqui um conceito um pouco mais espiritual, que a gente vai ver onde a gente pode enxergar a grandeza de Deus na criação do ser humano. Ele vai trazer aqui os nossos 3 níveis de alma, o Nefesh, o Ruach e a Neshama. O que cada um é responsável e qual é o trabalho que a gente tem que fazer para poder ter o temor a Deus verdadeiro. Kedei leirá etakarosh baruchu, para a gente poder temer Deus de verdade, quanto mais a gente entender a estrutura da nossa alma, a nossa estrutura espiritual, quer dizer, o nosso corpo, se você quer ter um bom benefício do teu corpo, você precisa conhecer ele. Então, quantas pessoas hoje se dedicam, toda essa área esportiva, né, que cada vez mais está usando a tecnologia para a gente conhecer o corpo e todos os cuidados com o corpo, com alimentação, com exercícios, com todo tipo de aparelhos, e raio-x e não sei o quê, e tudo que se conhece hoje em dia, que está sendo usado para o corpo humano, a gente tem cada vez um benefício melhor. A gente vai vendo que nos esportes, cada ano, os recordes vão caindo. Por que vão caindo? Vão melhorando todos os equipamentos e toda a preparação e tudo que vai formando o corpo, como a gente trabalhar os músculos. Isso vai sendo usado cada vez mais tecnologia, porque cada vez a gente conhece mais o corpo. A mesma coisa em relação a Neshama. Quanto mais a gente conhecer o nosso lado espiritual, mais a gente vai poder trabalhar para poder chegar na nossa perfeição. Então, essas 3 áreas, vamos entender Nefesh, Ruach e Neshama, como funciona, qual é a inclinação de cada uma dessas partes da nossa alma, e como a gente deve fazer para que prevaleça as áreas que tem que prevalecer. Então, ele fala a Nefesh e a Kaved, o nível mais baixo da alma, que isso fica localizado principalmente no nosso fígado, é o Nefesh, que Adam, o Anefesh, porque o sangue, ele é a Nefesh do ser humano, essa alma no nível mais baixo, Veubitave lehol velishtot vechoshek memshalá vetavata. Então, a Nefesh é o responsável por todos os desejos físicos de comida, de bebida, e o desejo de poder, e todos os desejos materiais. Isso vem da Nefesh, da nossa parte mais baixa da nossa alma. Lefisha kaved maledam, pelo fato que o fígado
é um órgão que está cheio de sangue, inclusive interessante, né? Para a gente poder consumir o fígado dos animais, a gente sabe que tem uma grave proibição da gente consumir o sangue dos animais, mas a gente tem um processo, né, de salgamento da carne, porque o salgamento ele extrai o sangue para o fígado, não adianta. O fígado é um órgão que tem tanto sangue que para a gente poder consumir o fígado, a gente tem que passar por uma grelha, ele tem que ser grelhado para que esse sangue ele possa ser tirado do fígado. Então, o fígado é um órgão que contém muito sangue e o nefesh está no sangue. Esse nível mais baixo da alma, ele está principalmente conectado com o nosso sangue, o mitavelei dunim, o lechashuim. E ele tem o desejo, né, de todos os prazeres, todos os deleites do mundo material estão associados com o nefesh. Vezel nefesh svea tavuz nofet. A alma saciada, ele desdenha o favo de mel. O que significa isso? Uma pessoa que ele está com muita fome, qualquer coisa para ele parece doce. Só quando a pessoa está saciada, aí nem o favo de mel já não interessa mais tanto para ela. Essa é a primeira parte, quer dizer, o nível mais baixo da nossa alma, Aruach Ualev. Depois vem o segundo nível, chamado Ruach. Ele se localiza principalmente no coração da pessoa, o Mevakesh Shrará, e ele busca o poder Gdulá, o Malhut, a grandeza e a realeza. Quer dizer, são as buscas, já a gente percebe, já não são mais as coisas materiais, já está um pouco mais associado com os prazeres espirituais, da grandeza, do poder, da realeza. Belev bnei Adam lirdop ahar kavod. Então, está no coração do ser humano, por exemplo, correr atrás da honra. Alken geut alev nikra gasut haruach. Então, o orgulho da pessoa normalmente é chamado na Torá de gasut haruach, que é a arrogância da ruach, a arrogância da nossa alma, porque é justamente a parte da alma que está associada com essa busca do kavod, a busca pela honra. Beua magbiadat bnei Adam leistarer o leitgadel, e é isso que incita a mente do ser humano em busca do poder, em busca da dominação. A gente vê o quanto a pessoa ela quer chegar lá em cima, ela quer estar no topo, ela quer dominar sobre as outras pessoas. A gente vê os grandes impérios que tiveram na história. Não é suficiente você estar com o teu país e o teu país ter sucesso, tem que se expandir, tem que conquistar mais territórios, tem que passar por cima dos outros. Isso vem do nosso Ruach, a parte intermediária, e a terceira parte é a Neshama e a Chokhmah. A Neshama é responsável por toda a nossa sabedoria, Vei Yoshevet Bamoach, e ela vai repousar, ela se encontra no nosso cérebro. Kemelech Begdud, como um rei que está no topo do batalhão. Olha que incrível, Vedome Lirvod Borá, e ele se assemelha com a honra do seu Criador. O Moesed Betanugei Bnei Adam, e ela detesta, ela despreza esses prazeres materiais que são Revlei Shashuei, as vanidades dos deleites do mundo material. Nada disso preenche esse nível chamado Neshama, que é o nível da alma que está mais conectado com Hashem, o Markemet, o Maskeledat, e é o que vai trazendo sabedoria, que vai trazendo inteligência para o ser humano. Vekol Marsheboiseia Lavod Lakadosh Baruch Hu Beirá. E todo o pensamento dessa Neshama é servir e se conectar com o Criador do mundo. O Marshevet Maie Basov, e ela pondera o que vai acontecer no final, quer dizer, é justamente a nossa Neshama que ajuda a tomar decisões, não só a curto prazo, mas a longo prazo, quer dizer, a gente fazer investimentos agora na nossa vida que vão ter benefícios para daqui a muitos anos, para o mundo vindouro,
tudo isso vem da nossa Neshama, Baete Yamutagu Veichle, e todos os planos que a gente tem para quando chegar o momento que o nosso corpo material finito, ele vai terminar sua existência, Ve'en Tashuv Betahara Lemi Shebra'a Ve'nissa Baguf. E aqui é um nível de pureza muito grande daquele que criou essa Neshama e colocou dentro do nosso corpo. Então, olha que incrível. Todo dia de manhã a gente faz um dos agradecimentos para Hashem, a gente fala Zokef Kefufim. Zokef Kefufim é que Deus ele endireita aqueles que estão tortos. Então, de certa maneira, a gente está agradecendo a Deus, diferente dos animais, que eles andam sobre 4 patas, a gente agradece a Deus que ele permitiu ao ser humano que ele possa andar ereto. Então, quer dizer, a gente vê que isso é um diferencial do ser humano sobre todos os outros animais. Mas o que tem isso de tão especial que todos os dias de manhã eu tenho que agradecer ao Criador do mundo que ele me fez ficar ereto, que eu posso andar sobre 2 pernas e não como os animais que andam sobre suas 4 patas. Olha que incrível. Quando um animal ele está andando sobre 4 patas, o cérebro, o coração e o fígado estão todos no mesmo nível. Mas quando uma pessoa está de pé, o cérebro está em cima, o coração está no meio e o fígado está lá embaixo. Essa é a ordem correta da gente tomar decisões de vida. O nosso intelectual tem que estar lá em cima, o coração tem que estar no nível intermediário e o fígado, que são os desejos, ele tem que estar no nível mais baixo. Essa é a forma correta da gente tomar decisões. Se a gente pegar as iniciais dessas palavras, né, que é Moach, Lev e Kaved, o cérebro, o coração e o fígado, as iniciais Mem, Lamed e Raf, se eu colocar na ordem correta, que é o cérebro, depois o coração, depois o fígado, toma decisões primeiro com a cabeça e depois também com o sentimento, com os desejos. Você não é um robô, você não deve tomar decisões mecânicas. Você pode usar os sentimentos, você pode usar os desejos, mas eles subjugados ao poder do cérebro, poder do racional. Se eu pegar as iniciais Mem, Lamed e Ra, forma Melech, eu sou um rei, eu tenho domínio sobre as minhas ações. Se primeiro vem o coração, o que acontece? Vira um lemer, vira um tonto. É o que as pessoas acontece, né? A pessoa está apaixonada, ela fica boba, ela fica tonta, fica mesmo, porque parou de tomar decisões racionais e vai acabar fazendo besteira. Então, de novo, você pode estar muito apaixonado pela pessoa, mas o cérebro tem que vir na frente, nunca o coração na frente de tudo. E o pior, quando vem na frente de tudo, os desejos materiais. Em primeiro lugar, depois o coração e, por último, o cérebro. Isso vira a palavra klum, não tem mais nada que te diferencia dos animais. O animal, ele toma decisões também pelos instintos, pelos desejos, pela vontade, e o ser humano tem o diferencial, a Neshama é o que diferencia toda a criação do ser humano. Só o ser humano tem Neshama. O resto da criação também tem um nível espiritual, mas não Neshama. A Neshama que dá o entendimento, como fala o Unkelus, ele chama a Neshama que Deus soprou no ser humano de um Ruach Memalelá, uma alma falante. A fala é uma expressão da nossa Neshama. Por isso que é tão grave. Todas as averot associadas com a fala são graves. Por quê? Porque é o potencial que te diferencia de toda a criação. E um último ponto, antes da gente entrar em mais detalhes aqui, para entender a luta interna. Olha que incrível. Dentro da nossa alma, a gente tem esses 3 níveis. Então, a gente vai perceber que a gente está o tempo inteiro travando lutas internas difíceis. E vamos tentar ver como a gente vai fazer para tentar vencer essas lutas. Mas olha que incrível. O Rav Chaim Volozhner, Zeher Tzadik Libraha, ele traz um paralelo dos 3 níveis da alma
com a formação do vidro. Alguém que vai fazer um objeto de vidro, como ele faz? Ele sopra num canudo a massa de vidro e esse ar que está sendo soprado, ele vai dar o formato desse objeto de vidro. Então, existem 3 fases, né? Aquele que está soprando o vidro, tem o sopro que sai da boca dele, esse sopro passa por um canudo e ele vai se assentar agora no objeto, ele vai dar forma para esse objeto de vidro. Olha que incrível, o nível mais alto seria a Neshima. Neshima é a sua respiração, é a parte que a nossa Neshama é como se fosse um sopro da boca de Deus. Está escrito no Zohar que Deus criou o ser humano, ele soprou uma alma de vida dentro do ser humano. Por que Deus soprou a alma? Por que ele não colocou com as mãos a alma dentro do ser humano? Porque quando você sopra, o ar de dentro de você sai. Então, é como se a nossa Neshama é uma parte que saiu de Deus e entrou dentro do ser humano. Depois vem o Ruach. O Ruach é o vento, literalmente. Ruach é vento que está naquele canudo, e Nefesh vem de Vainafash, é quando descansa, esse vento em movimento, ele descansa, ele dá o formato do objeto de vidro. Esse é a Nefesh, é o nível mais baixo, é o nível que está mais conectado realmente com o objeto. Então, a Neshama é o que está conectado, entre aspas, com a boca de Deus. O Ruach é o que faz a conexão entre a Neshama e a Nefesh, e a parte mais baixa, a Nefesh, é o que mais está conectado com esse objeto que foi moldado, que é quando Deus ele moldou o ser humano, ele fez o Adão da terra aqui do mundo, e ele soprou dentro do ser humano, ele moldou dentro do ser humano esse nível de alma chamado Nefesh. Adam yeshlo shnei adonim. O ser humano ele tem 2 donos. O bemoto nascer chofshi mehem. E quando ele morre, ele se liberta dos seus 2 donos. Shenemar, como está escrito, katon vegadol shamru. Tanto pequeno, aquele que é pequeno, quanto aquele é grande, eles vão estar igualmente lá. Ve'eded chofshi meadonav. E o escravo finalmente ele se liberta do seu dono. O que significa isso? Shnei Adonim Hem, quais são os 2 donos do ser humano? Ruach Vanefesh, os 2 níveis mais baixos da alma, o Ruach e o Nefesh, esses são os donos do nosso corpo, que a gente vai se libertar desses donos no momento da morte. Shechem Roshvim Betanugim, o Learbot Mamon, Belechol, Belishtot, Belismoa, são justamente aqueles que estão o tempo inteiro pensando em aumentar os prazeres, a busca de prazeres de gastronomia, comer, beber e se alegrar o tempo inteiro. Essa busca por mais e mais prazeres, Velassot Kol Machshavot Alev, o Mareinah, para fazer tudo o que o coração deseja e que os olhos veem. Olha só que a gente fala todos os dias no Shema Israel, Lotaturo Aharei Levavchem Aharei Nechem, Asher Atem Zonim Aharehem. Então não siga o coração, não siga os olhos que vão atrás dos desejos do corpo, o Ledaber Dvarim Havalim, e o desejo que a pessoa tem de falar vanidades, de se ocupar com as maiores vanidades do mundo, o Leanaotaguf, todos os prazeres voltados ao nosso materialismo, os prazeres ligados com o nosso corpo. E justamente a Neshama, qual é o papel dela? De inverter os pensamentos dos níveis mais baixos, e a Neshama diz, Mashavele Adam, o Maitron lo bechola maloshe yamol. Qual é, do que adianta para o Adam, para o ser humano, qual é a vantagem de todo o esforço que ele faz aqui no mundo material? Em um instante, acabou tudo. A gente começou a aula falando sobre isso. Vamos despertar, vamos aproveitar.
quando vem esses despertadores espirituais, que em um segundo a vida termina, sem aviso prévio, pessoas jovens que têm uma vida inteira pela frente, que a última coisa, uma pessoa, a gente acha que vai terminar a vida, a pessoa vai ficar doente, ele vai se preparar para a partida do mundo, quando ele tiver seus 80, 90 anos, a gente sabe que não é assim. De repente, nem acabou, a pessoa não está mais aqui, vê a guf kalé, e o corpo, ele termina, veaz, aierro matou, veiofió, aonde está toda a sabedoria, toda a beleza, pessoas que gastam horas por dia na academia de ginástica, tem que cuidar do corpo, mitzvah da Torá, cuidar do corpo, os martem meodet nafshotechem, cuidem muito desse veículo que é o veículo para tua neshama poder cumprir as mitzvot, precisa cuidar do corpo, mitzvah, mas não gasta horas do teu dia para embelezar o corpo, embelezar algo que quando morreu, acabou. Você não vai fazer nada com a tua beleza no teu corpo depois do falecimento. Imken, em toveila lavod da Kadosh Baruch Hu, o ledav kabor. Não tem nada tão bom quanto se conectar com Deus, servir a Hashem, andar nos caminhos dele, porque é isso que a gente vai levar para toda a eternidade. Zelmer Berro, Bezelmer Berro, esse fala dessa forma, esse fala dessa forma, quer dizer, a luta do Nefesh e o Ruach contra a Neshama despertando, faz o que tem sentido, cumpre teu objetivo, vai atrás das coisas importantes, enquanto o Ruach e o Nefesh estão indo atrás da honra, dos prazeres materiais, de todo tipo de vanidade. Ima Nefesh ve'aruach mitgabrim, Deus nos livre, se a gente permite que o Nefesh e o Ruach, eles vençam, eles fiquem mais fortes. As te relaxa a Neshama, então a Neshama perde a sua força. Ve'en lakoach lamod bifnehem, e ela não vai conseguir se levantar perante o Nefesh e o Ruach. Alkena mitasek be'achilah bestiá, lo irkam leolam, aquele que vai dedicar a vida para os prazeres materiais. De novo, vamos separar que é um grande mito, é uma grande mentira que pessoas acabam usando para afastar as pessoas dos caminhos da Torá. A Torá não é contra os prazeres, a Torá não é contra a pessoa viver a vida. A gente sabe, por exemplo, que é uma grande mitzvah no Shabat, a gente sentar na mesa, a gente comer bem, a gente ter alegria, a gente bebe um bom vinho, a gente vai comer comidas honrosas, tem que ser uma mesa bonita, uma toalha bonita, a cama arrumada de uma maneira honrosa. A Torá não é contra ter prazeres, é mentira isso. Isso é uma mentira do Yetzer Hará. Mas o que sim, não pode, aquele que vive imerso, conectado com os prazeres do mundo material, ele nunca vai conseguir ter sabedoria. Eu lembro até hoje, vamos entender o que esse rabino queria dizer, um rabino de Yeshivá, que ele sempre falava para a gente que Rambam e pizza não combinam, não dá para estudar um Rambam comendo uma pizza. O que quer dizer isso? É proibido comer pizza? Óbvio que não, obviamente que tem que ser kasher a pizza, mas não é que a Torá é contra a pizza, não é que a Torá é contra os prazeres do mundo material, mas se o principal da vida da pessoa são os prazeres materiais, ele nunca vai conseguir chegar nos níveis verdadeiros de sabedoria. Então, um pouco do mundo material, a pessoa tem que querer abrir mão, porque se a pessoa viver só atrás dos prazeres, ele nunca vai conseguir ter sabedoria. Mas o que é o lado bom, o que é o lado que a gente deve buscar na vida? O que mas quando você dá força para a tua Neshama, para ela vencer o Ruach e o Nefesh, então os olhos da Neshama, eles vão se abrir para que a gente possa entender mesmo as coisas mais elevadas, os níveis de sabedoria mais elevados. Olha que incrível, por que o Shabat ele é considerado um dia tão espiritual? Porque a gente vai fechar as torneiras do mundo material. Quando a gente se proíbe de fazer as 39 melachot,
os 39 tipos de trabalhos construtivos do Shabat, eu estou fechando a torneira do mundo material para que a vazão ela possa ir para os mundos espirituais, então a gente aumenta a nossa sensibilidade, a gente tem a nossa Neshama Yeterá, uma parte maior da Neshama, ela se conecta com o nosso corpo e a gente consegue aumentar um pouco no Shabat a nossa sensibilidade espiritual. Lahem Sriha Neshama Leachlish Ruach. Então, a única maneira que a Neshama ela tem para sobressair, para ela ficar mais sábia, ela tem que enfraquecer o Ruach, Asher Mimenu Yotzim, Akaz Ve'agavá, da onde sai a fúria, da onde sai o orgulho, tudo isso tem que ser diminuído. Ve'anefesh, Asher Hi Balatatavá, e tem que diminuir a Nefesh, que é a dona de todos os desejos. Só dá para ter a Neshama vencendo quando a gente diminuir a busca de prazeres materiais e também dos prazeres espirituais, como o kavod, a busca pela honra, a arrogância, o orgulho, a fúria também acaba sendo, de certa maneira, um pouco da expressão da arrogância. Quando você fica furioso com alguém, quando alguém não fez o que você queria, você se acha o centro do universo. Quando alguém não faz o que você gostaria, você fica furioso com ela. Então, a gente precisa diminuir toda essa busca de prazeres, essa busca de honra, para conseguir desenvolver o poder da nossa Neshama. O que Shemit Gaberet, a Neshama Bechokhmah, Astavili Anavá. E quando a Neshama ela conseguir ter o domínio sobre a sabedoria, isso vai trazer a pessoa para o nível verdadeiro de Anavá, de humildade. Gamla Behemá Yesh Nefesh Barua. Olha que incrível, também os animais, eles têm esses dois níveis mais baixos da alma, o Nefesh Uruach, que a Behemá Mitová Vekoeset Kmo Adam. A gente vê que os animais também têm desejos materiais, também têm o enfurecimento, a gente vê os animais bravos. Então, isso é semelhante ao ser humano. Avaladam Yeshlo Neshama Yeterá. A gente tem a mais do que todo o resto da criação, a gente tem a Neshama. Se a gente não usa a Neshama, o que a gente falou, vira klum, não tem mais diferença entre o ser humano e um animal. Olha que incrível, a gente falou que Deus criou o ser humano para governar sobre o mundo. Ele colocou sobre os animais o temor do ser humano. A gente vê várias vezes na história pessoas que foram jogadas diante dos animais, os animais tinham medo. O profeta Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões não ousaram chegar perto dele, porque Deus falou, eu vou colocar nos animais o temor do ser humano. Mas peraí, se jogar gente na selva, também os animais vão ter medo? Óbvio que não. O pessoal vai virar jantar de leão. Peraí, por que o profeta Daniel, os leões têm medo dele, mas da gente os leões não têm medo, e ele vai engolir a pessoa? Porque a gente perdeu a tzurá de Ben Adam, a gente perdeu o formato de um ser humano. O ser humano, quando Deus criou, é a Neshama Ruach Nefesh. A gente faz o contrário. A gente vive os prazeres materiais, a gente vive a honra, a gente tem caça, a gente é descontrolado na nossa fúria. Cadê o Ben Adam? Cadê o ser humano que os animais têm medo? Eles não têm medo dos outros animais. Se a gente vive, não aleino, mas se a gente vive como um animal, então por que o leão vai ter medo da gente? Ele não tem medo da gente. Então, assim foi a bronca que o profeta ele deu no povo judeu, um pouquinho antes da destruição do Beit HaMikdash. O Navi falou para o povo judeu, o boi conhece seu dono, o burro conhece o pote do seu possuidor, mas o povo judeu não conhece o seu dono. O povo judeu deu um coice em Deus. Então, olha a bronca. Por que essa comparação com os animais? Até um animal reconhece seu dono, mas o ser humano acaba invertendo os valores e, Deus nos livre, acaba predominando o Nefesh Uruach sobre a sua Neshama, e ele vai se comportar pior do que um animal. Ve'amedaberet ve'amakeret benemet lesheker, porque a alma é aquela que fala,
é aquela que reconhece entre a verdade e a mentira, que alcança os maiores níveis de sabedoria. Tudo isso é representado pela Neshama. O que Sheyamut Aguf, e quando o nosso corpo finalmente, Bezrat Hashem, depois dos 120 anos, quando o nosso corpo ele morrer, Astamut Nefesh Atavá, Benefesh Arua. Então vai terminar a nossa Nefesh dos desejos e o nosso Ruach associado com o Kavod, com o orgulho. Venisheret Surata Neshama Elioná Ahormá. E a única coisa que vai sobrar depois da morte é a nossa Neshama, a nossa sabedoria. Sheina Meta Bemitataguf, porque a Neshama ela não morre com a morte do corpo. Shenemar Ve'aruach Tashuv Ela Elokim Asher Metaná, como fala o Shlomo Amelech em Kohelet, e o Ruach vai voltar para Deus que deu essa alma para o ser humano. E Ruach HaChokmah, esse é o espírito de sabedoria que Shlomo Amelech está falando, o que Shadam Roter Meta Nishmat Nafsho Benishmat Ruho. Olha que incrível, quando a pessoa faz uma transgressão, ele está matando um pouco da essência da sua nefesh e do seu ruach. Dirtiv, a nefesh, a rotet e tamut. Essa nefesh do transgressor, ela vai morrendo com cada transgressão. Ve'amar Moshe Rabbeinu alav shalom isha Elokim. E assim Moshe Rabbeinu ensinou para a gente na Torá. Ve'avadeti et hanefesh aí mikerev amar. Se vocês fizerem uma transgressão, eu vou destruir essa alma dentre o povo. Shma minada, que a gente aprende, kore nefesh otasheimet. Então, nefesh é o que morre quando o corpo ele morrer. O leahar motarashá, a neshama ahachamá e kaleina bekafakela. E quando o rachá ele for morrer, a sua neshama, esse seu nível de sabedoria, ele vai para o kafakela. O que é o kafakela? Deus nos livre, os nossos sábios, eles trazem para a gente entender um pouquinho, seria como a alma, ela fica sendo jogada de um canto do mundo para o outro, quer dizer, deve ter um grande nível aqui de sofrimento para essa Neshama, de ser arremessada de um lado do mundo para o outro lado do mundo. Mipnei sheshama leruach vanefesh, porque essa Neshama, ela foi atrás do ruach e do nefesh. Ao invés de fazer o seu objetivo, ela foi atrás do ruach e do nefesh. Itzrurah tachat kisei kavod. Perdão? Asher Nefesh Tzadik, agora a alma do Tzadik, Asher Neshama Elioná Idchaska Al Ruach Vanefesh, agora o Tzadik, que ele conseguiu fazer com que sua Neshama ela prevalecesse sobre o Ruach e o Nefesh, Itzrurah Tachat Kisei Kavod, ela vai ficar guardada perto do Kisei Kavod, sob o trono celestial de Hashem. Então, inclusive, essa linguagem tzrurá, se vocês prestarem atenção, num túmulo, tem algumas letrinhas. Tav, Nun, Tzadik, Beit e Rei. Isso são as iniciais das palavras Tie Nishmatot Tzrurá, Betzrora Raim, que a sua alma, que a sua Neshama, ela possa estar presa dentro do novelo da vida, que ela ainda possa estar conectada com o novelo da vida verdadeira, que é a conexão com Hashem. Ve'axil sheshamar leruach vanefesh, mas o tolo que dedicou a vida dele para ir atrás do ruach e do nefesh dele, nishmató e karet pikaret. Deus nos livre, essa alma vai ser desligada, essa alma vai se perder. Ve'achacham sheshamar la neshama elioná shenivcha lo mikisei hakavod. Agora o Raham, aquele sábio, aquele que quer ter temor a Deus, aquele que vai escutar sua Neshama, não seus desejos, não o seu orgulho, ele vai escutar Neshama Shenivcha Lo Mikisei HaKavod, que foi insuflada nele desde o Kisei HaKavod do trono celestial, Nishmatot Iske
leraftu vatzafun. Essa alma vai ter guardado para ela os prazeres eternos que foram guardados quando Deus criou o mundo. Está escrito que ele separou a luz que ele criou, e essa luz está guardada para os grandes tzadikim. Então, olha só a definição aqui, fica mais claro para a gente. Tzadik é aquele que sua neshama prevalece, o racional, fazer o que é certo, não o que é fácil, não o que é gostoso, fazer emet, saber o que é certo, o errado, mesmo que eu estou com vontade de fazer o errado, eu vou vencer e eu vou fazer Bezrat Hashem o que é certo, para nossa Neshama, ela está para sempre conectada com a vida, com o trono de Deus, e assim a gente vai construindo Bezrat Hashem, a nossa vida eterna. Shavua Tov.